Lucas 19, 1. Amém? Todos encontraram? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuraram, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois o que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Vamos ler comigo esse último versículo? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? É um texto bastante conhecido, mas que nessa noite, aprove ao Senhor, me entregou uma palavra para repartir com vocês, meus irmãos. Que vocês possam viajar comigo nesse rio profético dessa palavra que não se esgota jamais. Amém? Se você ler um pouquinho antes, no capítulo 18, a partir do verso 35, você vai ver que há o cego de Jericó, que era o Bartimeu, que eu já preguei, eu adoro pregar sobre o Bartimeu. A Aline que acha engraçado que toda vez eu falo que eu vou pregar do cego. E eu vou falar hoje a respeito de uma coisa chamada visão. Diga comigo, visão. Você concorda comigo que a maneira como você administra a sua vida, os seus resultados, se você é feliz, se você é infeliz, se você tem prosperidade ou não, a maneira como você tem sucesso na sua vida depende de visão. Visão de quê? Primeira coisa é a visão de si mesmo. Se você não tiver uma visão sadia, saudável sobre si mesmo, como que você vai construir algo? Como que você vai ter bons resultados? Como que você vai colher coisas boas se você tem uma visão ruim a seu respeito? Então você precisa ter uma visão saudável a respeito de você, a respeito das pessoas e a respeito da vida. E essa visão, nós podemos dividi-la nesse texto. Nós temos 2 personagens. Nós temos o Bartimeu, que ele era uma pessoa cega, ele era um mendigo, ele era uma pessoa que vivia da caridade alheia. Nós temos Zaqueu, que era uma pessoa rica, que era uma pessoa que tinha um alto posto diante das autoridades romanas, ele era um coletor de impostos. E eu vou te falar de um terceiro personagem, que está lá em Atos 9, que é Saulo de Tarso. A Bíblia fala lá em Atos 9 que Saulo estava indo em direção a Damasco para prender os cristãos, para levar os cristãos a julgamento. E Jesus apareceu a ele numa luz e teve ali um diálogo com Saulo. E a Bíblia conta que ele perdeu a visão durante 3 dias. E nesses 3 dias, então, ele se converteu e ele se transformou em Paulo. Então percebam que são 3 pessoas diferentes que tiveram problemas de visão. Saulo não era cego,
mas ele tinha a visão dele estreita, ele tinha a visão dele embotada pela religiosidade, pelo tradicionalismo. Paulo, ele foi criado nos ritos judaicos. Então, tudo que não se enquadrava na religião judaica tinha que ser anulado, tinha que ser percebido, tinha que ser morto. Por isso que Paulo via os cristãos como inimigos. Na cabeça de Paulo, ele tinha essa visão míope, embaçada, essa visão enviesada de quem era Jesus. E ele estava sinceramente enganado na sua busca de prender os cristãos. E perceba como é interessante que para Jesus fazer uma obra na vida dele, que era uma pessoa que enxergava bem, Saulo teve que ficar cego durante 3 dias. Voltemos agora, está lá o Bartimeu. Bartimeu era cego há muitos anos, a Bíblia não fala quanto, vivia da esmola alheia. E ele teve que vencer um monte de barreiras. Depois você pode ler, eu já preguei sobre isso, que a multidão não deixava Bartimeu chegar perto de Jesus, e ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele barulho, aquela confusão que Bartimeu arrumou, chamou a atenção de Jesus. Jesus para então e dá atenção e cura Bartimeu. Mas agora nós vamos nos concentrar um pouquinho em Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus. Zaqueu queria ver Jesus. Mas a Bíblia não fala que Zaqueu estava doente. Provavelmente Zaqueu não tinha problemas de finanças. A Bíblia não fala se ele estava com problemas na família. Então aí nós vamos dividir em 3 categorias de pessoas. Primeiro, as pessoas que estão com problemas de enfermidade, as pessoas que estão doentes, que estão precisando de uma intervenção divina na sua área da saúde. Nós temos o outro extremo, que é Paulo, que são pessoas que estão presas na sua religiosidade, na sua tradição, nos ritos, nos dogmas, na qual a religiosidade está dificultando que essa pessoa enxergue de fato quem é Jesus. E nós temos agora o Zaqueu, que era uma pessoa que aparentemente não tinha falta de nada. Mas eu vou dizer qual era a falta que Zaqueu tinha. Zaqueu sofria de uma doença que todos nós sofremos, que é uma coceira incoçável. Como assim, pastor? Uma coceira incoçável? Zaqueu tinha algo que o incomodava. Zaqueu tinha um buraco no peito. Zaqueu tinha um desejo por alguma coisa que nem ele sabia dizer o que era. Sabe quando você tem a sensação, sabe quando você chega na sua casa assim e fala: nossa, eu estou com vontade de comer alguma coisa diferente. Mas aí a sua esposa fala: mas o que é? Eu não sei, quem já viveu isso? Então Zaqueu, Paulo, Bartimeu tinha algo dentro deles que era, por mais paradoxal que eu possa falar essa frase, eles tinham uma saudade de algo que eles nunca tinham vivido, que era a presença de Deus, que era o Espírito Santo, que era a verdadeira religação, o verdadeiro sentido da palavra religião, que é religare. Essas pessoas, no independente da classe social, se estava doente, se estava saudável, se tinha um alto posto dentro da religião judaica, mas essas 3 pessoas, elas sentiam falta da verdadeira comunhão com o Espírito Santo de Deus. Elas tinham um buraco dentro do seu coração, um buraco do tamanho do Espírito Santo. E é por isso que eu falei que é uma coceira incoçável, é algo que te incomoda, porque aparentemente está tudo bem, aparentemente está tudo sob controle, mas te falta alguma coisa. E essa alguma coisa, você sabe o que é?
É a saudade que está dentro do nosso DNA, no mais profundo da nossa alma, daquela saudade que a gente tinha lá do Jardim do Éden. Aquela saudade que a gente carrega no nosso DNA, daquelas tardes que Adão tinha na viração do dia, quando Deus descia e tinha uma comunhão com Adão. Nós sentimos falta de voltar para a casa do Pai. Nós sentimos falta de ter esse lero com Deus na viração da tarde. E uma coisa bem interessante, eu já ouvi muita gente do meu consultório falar isso. Pessoas que estão passando por depressão, elas falam assim: doutor, no final da tarde parece que a depressão piora. Quem já ouviu essa conversa? Quem já viu? A pessoa fala assim: doutor, parece que no final da tarde, parece que o meu coração aperta. E agora eu estou te dizendo por que é. Porque lá no fundo, lá no nosso interior, no interior do nosso interior, nós temos saudade. Saudade de sentar na pedra e Deus vir e você conversar com aquele que te criou, com aquele que te deu os olhos, que te deu a boca, que soprou no seu nariz o espírito de vida, que te dá saúde, que te deu a sua família. Nós temos essa saudade, essa coceira incoçável, que só o Espírito Santo pode coçar. Então não importa a tua classe social, não importa a sua cor, não importa a sua profissão. É desde o mendigo até ao alto sumo sacerdote, passando pelo publicano, pelo funcionário público. Todos nós precisamos ter uma visão clara de Deus, ter uma visão clara de Jesus. Bartimeu teve que se esgoelar. Jesus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia de mim. Paulo teve que cair do cavalo. A Bíblia conta que ele caiu do cavalo. Quantos de nós, às vezes nós nos colocamos com os nossos títulos, com os nossos diplomas na parede, com os nossos cursos de filosofia, de teologia, mas nós não conhecemos do Deus de fato. E essas pessoas, às vezes, elas precisam cair do cavalo, elas precisam ficar cegas, para que depois, de fato, elas possam enxergar quem é Jesus na vida delas. E nós temos o Zaqueu no meio, né? Zaqueu não estava doente, Zaqueu não era pobre, Zaqueu não era da tradição judaica, mas ele sentia alguma coisa que fez ele sair de casa, alguma coisa que fez ele. A Bíblia fala que Zaqueu era baixinho e imagina comigo a cena, aquela multidão atrás de Jesus e o Zaqueu. A Bíblia dá essa noção de movimento, né? Que Zaqueu tenta para cá, mas ele era baixinho, ele não consegue. E aí ele tem uma grande ideia. Ele corre, a Bíblia dá essa noção de movimento, ele corre na frente, ele sabia onde Jesus ia passar, e ele sobe numa árvore. Agora veja bem, nós não estamos falando de um menino de 10, 12 anos, nós estamos falando de uma pessoa que tinha uma posição social alta. Imagina aí o Blairo Maggi subindo numa árvore para ver alguém passar. Mas ele precisava ver o mestre. Nós não sabemos o que de fato, qual era a expectativa, mas ele só queria ver. Aí a Bíblia conta que Jesus então passa, olha para cima e diz, chama ele pelo nome. Eu quero dizer para você que nesses 3 personagens, Deus nunca desprezará um movimento sincero em direção a Ele.
Aí você pode falar, não, mas Paulo não tinha um movimento sincero. Paulo, Deus viu o coração de Paulo. Deus viu que ele estava sinceramente sendo enganado, manipulado pela tradição judaica. Mas Deus sabia como era o coração de Paulo. E é por isso que Deus foi ao encontro dele. E olha só o que Paulo se tornou, o maior dos defensores da fé. Jesus então chega. Imagina a cena comigo. Imagina na tua cabeça aí. Imagina você numa árvore e Jesus para e olha para você e diz: Maria, João, William, desce depressa que hoje me convém ficar na sua casa. Eu quero dizer para você que Jesus te conhece pelo seu nome. Jesus sabe onde você mora. Jesus sabe o que você passou. Mas nessa noite aqui, o Espírito Santo quer curar a visão de muitas pessoas. Porque tem muitas pessoas aqui que essa visão de si, essa visão do mundo, essa visão até muitas vezes da própria igreja é uma visão que está enviesada, que está manchada, que está maculada por coisas que você passou. Até mesmo em igrejas, por líderes espirituais que às vezes são pessoas que não têm sabedoria, ou que são verdadeiros lobos em peles de cordeiro. Quantas pessoas estão feridas na sua visão de Deus por conta disso que acontece nas igrejas? Isso é coisa muito triste. Mas nessa noite, perceba que sem visão você não vai conseguir chegar a um lugar muito longe. Vamos ver os exemplos da história. No século XVIII, uma pessoa, ele teve uma visão de que ele poderia construir uma máquina que poderia andar sem auxílio, sem ser puxado por cavalos. E aí o Carl Benz, lá na Alemanha, construiu o automóvel. Existia uma pessoa que teve a visão de que a gente poderia voar como os pássaros. O Santos Dumont foi lá e construiu o avião. E vamos falar um pouquinho da nossa realidade aqui. Na década de 70, as pessoas que chegaram aqui, os migrantes, quando olharam para esse cerrado, ao contrário do que todo mundo dizia, que esse cerrado não valia nada, mas eles tiveram a visão de que essa terra poderia ser o celeiro do Brasil. Então, nessa noite, você tem que entender que é preciso que você tenha, que você busque do Espírito Santo uma visão para a sua vida, mas uma visão que te leve além, uma visão que te tire da mesmice, uma visão que te coloque em lugares altos, uma visão que não como a galinha que fica bicando para baixo, mas uma visão de águia para você ver do alto. E é isso que o Espírito Santo quer de nós, porque o Espírito Santo ele quer que você tenha de fato uma conversão. Essas 3 pessoas, elas tiveram uma conversão. O que é conversão? É você mudar a sua vida em 180 graus. Jesus curou Bartimeu, mas Bartimeu depois seguiu a Jesus. Ele não se restringiu à cura. Zaqueu, quando Jesus entra na casa dele, você percebe que houve ali uma conversão, porque já houve o quê? Mudança de atitude. Zaqueu falou que ia dar metade dos seus bens e queria restituir, ou seja, isso já são frutos da conversão. E Paulo nem precisa falar. Tudo o que ele fez em defesa da fé, todas as perseguições, humilhações que ele passou, pregando o evangelho em toda a Ásia Menor. Então, nessa noite, olha para a sua realidade, olha para a sua vida, olha para os seus resultados. Se talvez você não esteja muito contente, talvez você esteja com dificuldade, talvez você esteja sofrendo.
A primeira coisa que você precisa sair daqui nessa noite é que você precisa curar a sua visão de si, a visão que você tem de Deus e do Espírito Santo. Porque não adianta você vir à igreja, não adianta você ter o vocabulário evangeliquez, a paz do Senhor, misericórdia, se não acontece de fato uma verdadeira conversão. A conversão, ela se faz conhecer pelos frutos, os frutos do Espírito. Como você tem administrado as suas emoções, como você administra os seus negócios, como você administra o seu dinheiro, como você administra os seus filhos, como você se comporta quando você está fora da igreja. Seja sincero com você mesmo. É necessário que o verdadeiro crente, ele seja sal, ele seja luz. Nós somos chamados para ser a luz do mundo, o sal da terra, em nome de Jesus. E é isso que Jesus quer. Jesus, ele não quer restringir a curar você. Jesus, ele não quer restringir a fazer você prosperar. Jesus, ele precisa que você entenda que ele te chamou para uma conversão de fato, uma conversão que se infiltre em todas as áreas da sua alma, do seu corpo, do seu comportamento. É uma conversão que muda os seus valores, muda o seu vocabulário, muda as suas amizades, muda a maneira como você enxerga você, a maneira como você enxerga a sua família. Quem está comigo aqui? Sem visão. Diga comigo, sem visão. Eu não vou chegar longe. Sem visão, eu não vou cumprir na minha vida o propósito que Deus tem para mim. E é engraçado, vamos ver aqui o versículo. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Eu quero dizer para você que Deus tem pressa. Diga comigo, Deus tem pressa. Diga comigo, Deus tem pressa. Deus tem pressa em quê, pastor? Deus tem pressa em mudar a sua história, em mudar a tua trajetória, em mudar a sua visão, porque nós só vamos acessar as promessas de Deus para a nossa vida. Que promessas que Deus tem na nossa vida? Que nós viveríamos uma vida e uma vida em abundância. Deus tem pressa em fazer isso, mas Ele só vai te entregar as coisas a partir do momento que Ele identificar em você uma conversão de fato, uma conversão genuína, uma conversão que ela é manifesta externamente através dos frutos do Espírito. Porque é impossível você ter uma conversão genuína, de fato, se você não externaliza isso através de frutos. O que a Bíblia fala? Aquele que roubava não roube mais, aquele que falava mal não fale mais, aquele que odiava não odeie mais. Isso é o quê? É mudança de rota, é mudança de trajetória, é mudança de valor, é mudança de princípios. E quando você começa, e quando você muda, quando você escolhe, seleciona melhor a semente que você lança no solo, é inevitável que você irá colher coisas boas, amém? Porque é um princípio. Deus deu o princípio da semeadura, aquilo que você plantar, certamente, inevitavelmente irá colher.
no versículo 9, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Todos nós andávamos perdidos, todos nós, mas aprove o Senhor, pela misericórdia dEle, levantar um irmão, levantar alguém, às vezes na televisão, às vezes no rádio, às vezes uma pessoa, um vizinho, para testemunhar do amor de Deus pela tua vida. E isso te gerou essa curiosidade, talvez foi essa curiosidade que levou Zaqueu a perder a vergonha de subir naquela árvore, ele mesmo sendo uma pessoa de uma posição importante na cidade. Mas perceba que essas 3 pessoas, elas tiveram dificuldades de chegar até Jesus. Bartimeu teve a multidão, Zaqueu teve a sua pouca estatura, e Paulo teve todo o aparato de religiosidade que ele tinha sido ensinado desde a sua tenra infância. Então, muitas vezes, quando a gente tem esse movimento, essa curiosidade, essa coceira incoçável que nos empurra para a igreja, é óbvio que haverá o quê? Barreiras, é lógico que haverá dificuldades, é lógico que haverá coisas que vão querer bloquear você. E aí as coisas são muito variadas, talvez os nossos próprios princípios, talvez a religião que a gente foi criado pelos nossos pais, talvez os nossos pecados, talvez as nossas vergonhas, talvez as coisas que a gente acha que são inconfessáveis, indesculpáveis. Mas nessa noite, se você está se identificando com essa palavra, eu quero dizer que o Espírito Santo, ele já providenciou uma árvore para você subir, para ampliar a sua visão, para que você possa enxergar diretamente nos olhos de Jesus. Eu quero dizer que que o Espírito Santo já providenciou algo para você ultrapassar essas barreiras. Talvez Jesus já providenciou nessa noite a força que Bartimeu teve, mesmo sendo cego, de acotovelar aquela multidão e de gritar a plenos pulmões. E eu volto a dizer que se você tiver essa coragem, se você abrir o seu coração, Jesus vai te chamar pelo nome. E Jesus vai entrar na sua casa e vai levar salvação para a sua casa, vai levar salvação para o seu filho, para o seu marido, para as pessoas que são a sua família, que você teria vontade de que elas estivessem com você aqui nessa noite. Mas é preciso que você rompa essa barreira, é preciso que você entenda que não existe vitória sem luta, sem esforço, sem pagar um preço. E muitas vezes as próprias barreiras, elas vão se levantar o quê? Dentro da nossa própria casa. Quantas pessoas a gente já conversou que os verdadeiros inimigos da fé, as pessoas que às vezes impediam a pessoa de ir para a igreja, são as pessoas da própria família. Mas nessa noite, Deus quer te dar uma nova visão. Quem gostaria de ter uma visão nova de Deus? Uma visão primeiro de si próprio, que você é a menina dos olhos de Deus, que Jesus morreu por você, por mim, e que não existe nenhum sentimento de baixa autoestima que possa suportar esse amor. Não importa o que você passou, não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, o que deixou de fazer, de falar, o que importa é que Jesus, ele acredita que você
pode ter uma visão nova de você mesmo, que você pode aprender a andar de cabeça erguida, que você pode aprender usar as dificuldades como um trampolim para que você enxergue de fato os olhos de Jesus. E Jesus quer que você acesse essa conversão de maneira integral. Ele quer que você, assim como Paulo, o que Paulo precisou fazer? Paulo precisou se render aos pés de Jesus. Ele precisou jogar toda a intelectualidade dele, tudo que ele havia estudado na religiosidade judaica, ele teve que jogar fora para poder se colocar aos pés de Jesus como uma verdadeira criança. A criança, ela confia, a criança, ela aceita, a criança, ela se joga nos braços do Pai, e é isso que Deus quer nessa noite de você. Deus quer que você não fique triste na viração do dia, porque você vai sentir a presença do Espírito Santo tão palpável como você está me enxergando aqui nessa noite. Jesus, ele quer ter essa comunhão com você, a comunhão que muitas vezes você teve. Lembra aquela vez que você chegou na casa do seu pai e da sua mãe, e seu pai e sua mãe fez um café, e vocês sentaram na cozinha, e vocês tiveram aquela conversa? Isso é o que? É comunhão. É aquele momento que você pode contar os seus medos, que você pode contar as suas inseguranças, e que você não vai ser julgado, você vai ser aceito. É a visão que o filho pródigo teve quando ele estava lá no chiqueiro comendo bolotas. E a Bíblia fala que ele caiu em si, ou seja, é muito interessante isso. Não sei se você já percebeu. Vou te contar essa história, vamos ver se já aconteceu com você. Às vezes alguém te conta uma história de alguma situação que ela está passando, alguma dificuldade. Ela te conta a situação e aí você fala, nossa, mas é só fazer isso? Quem já ouviu isso? O que acontece? Parece que quando a pessoa está vivendo a situação, vivendo o problema de dentro, ela não consegue enxergar a saída, ela não consegue enxergar as soluções, porque nós temos o que a psicologia chama de os nossos pontos cegos. São coisas dentro de você que você não enxerga, que você não consegue enxergar. E aí quando alguém vem de fora e olha todos os atores envolvidos, a pessoa fala, nossa, mas esse aqui é só fazer isso. Você tem que fazer assim, assado e cozido. Fala, mas como que eu não tinha enxergado isso? E o diabo, ele é especialista em fazer com que a gente se afunde devagarzinho na lama. Ele é especialista em nos cozinhar devagar. Foi exatamente isso que ele fez com o filho pródigo. Primeiro ele colocou no coração do filho que ele devia ir embora da casa do pai, que ele deveria ir para um lugar longe, que ele devia gastar o seu dinheiro com bebida, com prostitutas, e o dinheiro foi acabando, e os amigos foram indo embora, e começou a faltar comida. Percebe a curva de queda? Mas chega um momento que a Bíblia fala que ele caiu em si. E ele enxergou. Ele olhou para si próprio. E ele viu. O que foi que eu fiz da minha vida? O que foi que eu fiz da minha vida? Eu não devia estar aqui. Isso não é o meu lugar. Diga comigo, isto não é o meu lugar. Eu quero te dizer que se você está sofrendo por qualquer motivo nessa noite, esse sofrimento, ele não é seu. Porque a casa do Pai está sempre aberta. O filho pródigo, então, pega as suas roupas fedidas, surradas, rasgadas,
e volta para a casa do pai. E a Bíblia conta que o pai olha ele de longe e vai correndo em direção a ele e abraça aquele rapaz sujo, aquele rapaz que jogou o dinheiro fora, aquele rapaz que abandonou a casa do pai sem motivo. Mas o pai não quis saber, porque ele quis que o filho dele voltasse para casa. Mas perceba que acontece uma coisa muito interessante. Tem muitas pessoas que estão aqui, mas não estão aqui. Quem entendeu? Então, nessa noite, o Espírito Santo vai te dar uma visão renovada de quem é Jesus para você. E que se você está aqui só em corpo presente nessa noite, a sua ficha vai cair. A sua ficha vai cair, você vai cair em si, e os seus olhos vão se abrir, e as escamas vão cair dos seus olhos, e você vai entender que Deus nos quer dar uma vida em abundância, uma vida em abundância, uma vida em abundância. Deus quer te dar uma visão sadia, uma visão para que os seus projetos sejam mais elevados. E eu quero terminar te deixando uma passagem que está lá em Isaías 55. Isaías 55, versículo 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que Ele se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. E versículo 12, diz assim: saireis com alegria em paz, serei guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e isto será glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Amém? Os nossos pensamentos não são os pensamentos dele, e é preciso que você deixe ele trocar a sua visão, para que a gente se converta de fato, em verdade, não de boca. Que a gente não se converta só quando a gente está aqui na igreja, mas que a nossa conversão ela seja irradiada como luz, como sal, aonde quer que a gente ande. Que nós sejamos conhecidos por temperar o local que a gente está, não com fel, não com amargor, não com murmuração, não com maledicência, mas que as nossas palavras sejam doces como mel, que a gente tenha uma palavra de paz, que a gente tenha uma palavra de união, que a gente tenha uma palavra de restauração. Vamos se colocar em pé, por favor. Vamos orar. Fecha seus olhos, eu vou orar com você, já vou passar a palavra para a pastora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós viemos aqui nessa noite. A Tua palavra foi pregada, Senhor. Eu te peço, Senhor, que Tu venhas trocar a nossa visão. Que Tu venhas trocar a visão, a minha visão e a visão dos meus irmãos. Que a gente passe a olhar de maneira com a cabeça erguida, como filhos do Rei que somos, em nome de Jesus. Amém.